O Egrégio Tribunal Pleno reúne-se, neste momento, em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima juíza Marta Maria Villalba Falcão Fabre, nomeada para a posse da excelentíssima juíza Maria Helena Migliorini, nomeada mediante promoção pelo critério de antiguidade no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Licélia Ribeiro. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos juízes e o representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem da excelentíssima juíza presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo senhor doutor Sadi Lima, procurador-geral do Estado, neste ato representando o governo do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda a honrosa presença das autoridades que prestigiam esta sessão solene. Excelentíssimo senhor doutor Adriano Zanotto, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Florianópolis. Excelentíssimo senhor doutor Ivori Luiz Silva Schaefer, juiz federal, vice-diretor do Fórum da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, neste ato representando o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, procurador-geral representante da Câmara Municipal de Florianópolis. Excelentíssimos senhores doutores Carlos Alberto Godoy Ilha e Humberto Grilo, juízes aposentados do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes do Trabalho e diretores do Foro Trabalhistas da 12ª Região. Excelentíssimo senhor juiz federal William Bowman. Excelentíssimo senhor juiz de direito Marcelo Volpato. Segundo o tenente aviador Leonardo Vinícius Petersen, representante do Comando da Base Aérea de Florianópolis. Excelentíssimo senhor juiz João Carlos Trois Scalco, representante da Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, Amatra 12. Ilustríssimo senhor doutor Edlis Frucht, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville. Ilustríssimo senhor doutor Alexander Lunker, gerente, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas em exercício. Ilustríssimo senhor Juscelio Pascoal Girardi, vereador da comarca de Joinville. Ilustríssimo senhor Antônio Carlos Soares, representante da Superintendência do Banco do Brasil. Ilustríssimo senhor Alcântara Correia, diretor-presidente da Fiesc. Ilustríssima senhora Andréa Feminella Regis, gerente-geral do PAB-TRT, representante da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal.
Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classe, senhores advogados, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse da excelentíssima juíza Maria Heleda Miglorini. Convido os excelentíssimos juízes Gilmar Cavalieri e Viviane Colucci para conduzirem ao recinto a excelentíssima juíza Maria Heleda. Convido os presentes para ouvir o hino nacional, que será interpretado pelo maestro Luiz Paulo Trione, sendo acompanhado por Natália de Almeida Chagas Fernandes ao teclado e Flávia Siqueira Martins ao violino. Nem teme quem te adora a própria morte.
Convido a excelentíssima juíza Marileda Migliorini para prestar o seu compromisso de cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de juiz togado no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse da excelentíssima juíza Marileda Migliorini. Termo de compromisso e posse da excelentíssima doutora Marieleda Migliorini no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2009, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante a excelentíssima juíza presidente, doutora Marta Maria Vilauba Falcão Fabre e demais juízes desta corte, a excelentíssima doutora Marieleda Migliorini tomou posse e entrou em exercício no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região pelo critério de antiguidade, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Licélia Ribeiro, nomeada por decreto de 15 de julho de 2009, do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União em 16 de junho de 2009, seção 2, a página 2. Apresentou declaração de bens e demais documentos exigidos por lei. Prestou à empossada, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Cíntia Borges Schwartz, assistente-chefe do setor de promoção e acesso, lotada no Serviço de Promoção e Acesso de Pessoal, lavrou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, e assinado pela excelentíssima juíza presidente e a empossada. Convido a excelentíssima juíza Marileda Migliorini a assinar o termo de compromisso e posse. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, a excelentíssima juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho à excelentíssima juíza Marieleda Migliorini. De ordem da excelentíssima juíza presidente, convido a excelentíssima juíza Gisele Pereira Alexandrino para conduzir a excelentíssima juíza Marieleda Migliorini à sua cadeira. Concedo a palavra à excelentíssima juíza Lourdes Dreyer para falar em nome do tribunal.
Excelentíssima Senhora Doutora Marta Maria Vilauba Falcão Fabi, digníssima juíza presidente desta Corte, na pessoa de quem saúdo as autoridades já nominadas, senhoras e senhores. Não sou a juíza mais experiente, nem tenho o apurado dom da oratória para recepcionar a juíza Maria Helena Migliorini, sobretudo diante de ilustres presenças. Assim sendo, com a honra que me foi concedida para a ocasião, serei simples nas palavras, concisa na manifestação. Faço parte desta corte há pouco mais de ano, porém, asseguro-lhes com propriedade, pelo pouco tempo decorrido desde então, que tenho viva a sublime sensação de aportar aqui e que deve ser a experimentada pela juíza empossada, a mais nova integrante desse tribunal, que hoje está engalanado em virtude desse especial momento. Chegar a esta corte, de tantos adjetivos longânimes, me parece a promoção almejada, a mesma que obstinadamente anseia todo trabalhador do direito. Para os juízes, significa dizer que adquiriu destacadas experiências, conhecimentos, méritos, promover quem dedicou e dedica sua vida a uma vocação não menos tribulada que a exigida por tantas outras profissões. Portanto, apresento-vos a juíza Maria Helena Migliorini, pessoa de rica experiência de vida e de vasto conhecimento na área jurídica. Natural de Curitiba, graduada em Direito em 1982 pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná, ingressou na magistratura trabalhista em 1989. Nos tempos de acadêmica, deu aulas de balé clássico, o que demonstra o grau de sua arte de julgar com suavidade. Em 1993, foi promovida a titular da 4ª Vara do Trabalho de Joinville, na época juíza-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, cargo que ocupou até 2006. No mesmo ano, passou a atuar na 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis e, desde 2008, vinha acumulando a função de diretora de fórum. Como professora, lecionou Direito Civil na Univale e na Amatra, em 2013 e 2004. Tem especialização em Processo Civil pela PUC, Rio Grande do Sul, concluída em 2004, com a monografia A Irreversibilidade dos Efeitos da Antecipação de Tutela e da Falibilidade do Juiz. Um ano depois, chegou ao ápice de sua carreira acadêmica, quando obteve o título de mestre em Ciência Jurídica, defendendo dissertação pela Univale, sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica diante da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A juíza Maria Helena Migliorini, operosa e com seu ar jovial, reverterá seu conjunto de valores e aptidões a esta corte. Sua chegada também significa a sempre salutar renovação pela qual passa intensamente o tribunal. Conheço-a há algum tempo, mais profundamente nos últimos anos, ao ensejo das atividades judicantes exercidas mais proximamente. Aos que a conhecem, obviamente, não preciso deitar longas manifestações elogiosas das quais Vossa Excelência é merecedora. Aos que virão a conhecê-la na atuação cotidiana, junto ao tribunal, constatarão o quanto de generosa e humana é Vossa Excelência, sem perder a serenidade e a justiça, e a firmeza de caráter como referências. E por tal arte, respeitada e agora honrada com essa ascensão pelo critério de antiguidade, mas merecidíssima qualquer que fosse o critério adotado. Traz-me Vossa Excelência a firme percepção de ideias convictas, da rica bagagem jurídica amanhada nos muitos anos de trabalhos e estudos, das teses bem examinadas sob as mais intensas luzes, sem arrefecer, mesmo diante dos autos que nos são distribuídos de modo vertiginoso. Vossa Excelência traz-me honestamente o contraponto das ideias novas e da discussão no plano jurídico, aspecto sem o qual o direito perderia sua inata propensão, mediante premissas aparentemente contrárias, para buscar a solução pacificadora. Desejo que essa etapa que se inicia seja tão profícua a Vossa Excelência, quanto profícua será para a Corte a sua oportuna chegada, no que tenho inabalável certeza, esperando que mais uma mulher à Corte amplifique a ocorrência de julgamentos mais sensíveis.
Esta justiça, sempre de portas abertas aos que dela necessitam, congratula Vossa Excelência de meritória carreira iniciada há 20 anos. Falar assim, citando anos passados, nos faz instantânea e automaticamente voltar ao tempo, recordar de como tudo começou. E isso, por si só, dulcifica essa marcante e orgulhoso momento. Diz o ditado: o que se leva da vida é a vida que se leva. Espero o melhor dos mundos para Vossa Excelência. Bem-vinda a esta casa, Juíza Maria Leda. Conceda a palavra ao excelentíssimo doutor Assir Alfredo Acre, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora doutora Marta Maria Vilauba Fábio, digníssima presidente do Egrégio Tribunal Regional da 12ª Região, excelentíssimo senhor representante do Governo do Estado, doutor Sadi Lima, digníssimo representante da Ordem dos Advogados, Seção de Santa Catarina, senhores juízes, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, servidores, familiares da empossanda, caríssima doutora Mari Eleda Migliorini. Neste momento em que Vossa Excelência toma posse como juíza desta Igreja Corte Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho a felicita por vencer mais desta etapa, com a qual reveste de pleno êxito a sua carreira profissional, já que alcança um grau mais elevado na magistratura. Doutora Mari, Vossa Excelência assume o cargo de juíza togado desta Igreja Corte e, em face dessa nomeação, proferiu uma entrevista publicada pela imprensa desta Corte, a qual eu tive a oportunidade de ter acesso. E, por estas declarações contidas na mesma, o Ministério Público do Trabalho a parabeniza pela forma singela, mas profunda, em que Vossa Excelência afirma o compromisso da busca incessante da justiça, com fulcro na defesa dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Em uma época de crise financeira mundial, a qual está produzindo milhões de desempregados, os trabalhadores, mais do que outras categorias, necessitam de instituições que promovam a justiça e a defesa dos princípios fundamentais da pessoa humana. Ações estas fulcradas nos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, que em seus primeiros artigos, especialmente aqueles que propõem a garantia da cidadania, da dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização, a redução das desigualdades sociais, com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Estes princípios citados, por si, me parece ter uma única direção, ou seja, se referem aos pobres e aos menos favorecidos economicamente. E aqui entram os trabalhadores.
Portanto, quando Vossa Excelência afirma ter como fonte os princípios constitucionais para interpretar a lei e distribuir justiça, Vossa Excelência merece os aplausos e o reconhecimento do Ministério Público do Trabalho. Pelo fato e de direito, as causas que serão depositadas em suas mãos para julgamento receberão justiça. Doutora Mari, o Ministério Público do Trabalho deseja que Vossa Excelência, agora, como juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, continue a ter uma carreira coroada de êxito, seja no âmbito pessoal, familiar ou profissional. Parabéns. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Paulo Roberto Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Doutora Marta Maria Vilauba Fabre, cumprimento os magistrados presentes nessa solenidade. Doutor Sadi Lima, representando o Executivo Estadual, doutor Acir Alfredo Hack, cumprimento os membros do Ministério Público presente, doutor Alcântara Correia, presidente da Fiesc, doutor Adriano Zanotto, e doutor Edlos Firstig, doutor Adriano, ex-presidente da Ordem, doutor Edlos, presidente da nossa subseção de Joinville, e também doutor Alexandre Gerent e Alexandre Candemil, representantes aqui da CAT, cumprimentos os advogados presentes. Doutor Sebastião Tavares Pereira, senhoras e senhores presentes. É uma renovada honra para a seccional catarinense da OAB representar a advocacia na mais alta corte da Justiça Trabalhista em nosso Estado. Reveste-se de maior significado a circunstância e aumenta o relevo deste encontro a posse de uma magistrada do porte da juíza Maria Leda Migliorini. Nesses tempos conturbados da história do nosso país, onde contemplamos, estarrecidos e revoltados, os tristes exemplos fornecidos por figuras públicas que têm a missão e a obrigação de honrar os cargos para os quais foram eleitos, é alentador fazer parte, hoje, deste momento, em que a importância do Poder Judiciário, mais uma vez, se fortalece. Para a magistrada e possanda, reiteramos aqui a certeza de que sua missão, daqui para frente, será permeada pela determinação para vencer os inúmeros desafios que esperam todos aqueles que se propõem a fazer a sua parte, a fim de dar impulso à distribuição da justiça. Tudo isso contribui e faz a diferença para que possamos seguir trabalhando para construir um país cada vez mais justo, sem tantas diferenças sociais e mais seguros para nós e nossos filhos. Mas, para isso, torna-se necessário que advogados, magistrados e suas instituições unam-se para que a sociedade receba a merecida prestação jurisdicional. Trabalhando irmanados, frente ao mesmo ideal, será possível materializar nossos justos propósitos de atingir a celeridade processual no interesse maior da justiça. Nenhum de nós ignora que é vital a valorização do Poder Judiciário e dar ênfase à sua importância na estrutura da República, para que ele possa cumprir a sua missão reservada dentro de um Estado democrático de direito, sem jamais esquecer os operadores de direito, cujo papel é fundamental na luta por uma justiça sempre melhor, mais íntegra e mais humana. Quero, portanto, deixar aqui uma mensagem de otimismo.
temos enfrentado, é verdade, crescentes dificuldades nesse país, de diferenças sociais gritantes. Por outro lado, vemos com satisfação que os obstáculos nos têm obrigado a ficar cada vez mais fortes e preparados à sobrevivência. Cumpre destacar que a OAB, como entidade líder da sociedade civil organizada, ponto de equilíbrio, soberania e independência, tem como finalidade basilar lutar pela justiça e reafirmar seu compromisso de contribuir para o aprimoramento das instituições e ser exemplo de cidadania madura, fiel aos compromissos da classe social que representa e comprometida a honrar o caráter cidadão da advocacia. Doutora Mari, o início de uma nova jornada é sempre um convite à reflexão. Estamos convictos de que suas qualidades contribuirão para renovar e dar novo alento às lutas históricas da justiça catarinense. E a OAB, sabedora dos bons trabalhos desenvolvidos por Vossa Excelência, deseja-lhe muito sucesso para que possa atuar neste tribunal da mesma forma com que sempre desempenhou suas funções até então, com alentada bravura, absoluta correção e invencível dignidade. Finalizo deixando as palavras de Platão, quando advertiu, abre aspas, é a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e edifico coragem. Fecha aspas. Fico aqui nossos votos de que nunca lhe faltem forças na condução de sua trajetória já vitoriosa. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima juíza Marileda Migliorini. Excelentíssima senhora juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, em cujo nome saúdo as demais autoridades antes nominadas, magistrados, advogados, familiares, servidoras, senhoras e senhores. Conquistas devem seguir-se de agradecimentos, o que é uma forma de compartilhar este ato indispensável do humano, e farei isso ao final. Começo falando de jurisdição e seu exercício. Em Ética Nicômacos, 350 anos antes de Cristo, Aristóteles já sabia que o exercício da função jurisdicional não era fácil. Sobre a faculdade de julgar, dizia ele que proceder assim em relação à pessoa certa, até o ponto certo, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, não é para qualquer um e nem é fácil. 23 séculos depois, Ronald Dworkin, para exprimir a mesma ideia, recorreu ao juiz imaginário Hércules, capaz de exercer o papel com a competência e a lucidez que todos esperam das decisões. Somente um ser assim, hercúleo, com faculdades quase divinas, teria condições de responder à expectativa geral da decisão justa, imparcial e rápida. A justiça que todos perseguimos diariamente é uma utopia necessária. A justiça plena, se existisse, teria de ser mutante e todo dia, de cada época, por-se-ia à nossa frente, com sua nova face, como um permanente desafio. Por isso, de mente aberta, precisamos seguir a lição de Canotilo. Dialogicamente é necessário estar disponível sempre para, com verdadeira capacidade de aprendizagem, captar a mudança da realidade e as concepções combatentes da verdade e da justiça. No oceano legislativo deste país, cercados da realidade mutante e complexa em que vivemos, conduzir o barco da decisão à praia mais próxima, capaz de abrigar a todos os seus passageiros, com segurança e com aceitação dos envolvidos, não é tarefa fácil. Nasci para a magistratura no ano em que o muro de Berlim caiu.
Caíram, na sequência, grandes impérios e suas visões de mundo. Um bom começo, em que as certezas se desfaziam, em que outras visões de mundo e das coisas se anunciavam. Também nasci para a magistratura com a nova ordem constitucional. Foi para uma Constituição bebê, de apenas 8 meses, que jurei cumprir seus comandos como juíza. Fiz e tenho feito dela minha baliza em cada decisão. Do seu artigo 1º, inciso 4º, veio o recado mais direto e contundente. É necessário construir uma república em que os valores do trabalho e da livre iniciativa sejam respeitados. Exatamente os 2 lados de cada mesa de audiência naquela época. Num, o trabalhador. No outro, o livre empreendedor. Nenhuma decisão se me afigurou legítima ao longo desses 20 anos de prática jurisdicional se significasse a negação de um desses valores. Como aprendi bem mais tarde em meu mestrado com Klaus Günther, a jurisdição ética deve contemplar tanto o direito de cada um individualmente de fazer valer os seus interesses, inconfundivelmente especiais, quanto o dever de reconhecer os interesses de cada um dos demais, a fim de chegar a um juízo imparcial a respeito do interesse comum. A Constituição apontou os caminhos de proteção do valor trabalho. Na Declaração de Direitos dos Trabalhadores, no artigo 7º, especificou a visão do que significava para ela fazer do trabalho um valor central da República que fundou. Ao analisá-la para decidir, pedi sempre a Deus, com humildade e consciência de minhas limitações, que me ajudasse a manter a mente limpa, cumprindo a lição de Kant, para quem a razão pura são os óculos originais, racionais, que nos permitem conhecer. E desse conhecimento feito com a razão pura, procurei sempre extrair as lições da razão prática, sobre o que, naquele momento mesmo da decisão, deveria fazer. Com cuidado e humildade, repito, zelei sempre para que atuasse apenas a razão nos atos impositivos dos valores constitucionais e para que, na decisão concreta, saída de minha pena, estivessem maximamente contemplados todos os interesses de todos os envolvidos. Já não há espaço na órbita do direito para os donos da verdade, para a intolerância, a irreflexão e a despreocupação com que se decidiu no passado, escondendo-se através de textos de lei e de cumprimento de fórmulas vazias. Vivemos um tempo em que o comprometimento com a justiça está revigorado. Já não pode ser considerado direito o ato que não venha compromissado seriamente com a correção e com a justiça. A falta de compromisso com a substância das leis e decisões, cultivada notadamente pelo positivismo jurídico estruturalista da primeira metade do século passado, levou o direito à sua maior crise após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, no exercício da função jurisdicional, é uma luta de todo dia a persistência nas necessárias releituras da realidade, sempre nova, que nos desafia. A acomodação intelectual, se a ela nos entregamos, compromete a continuidade da tarefa incansável de dar concretude aos comandos constitucionais. Meus colegas, notadamente os de 2º grau, quando meu trabalho ganhou contornos e alcances novos, ajudaram-me imensamente nesse constante revigorar. Essa é a visão de jurisdição que cultuo e busco praticar. Preciso agora agradecer. Primeiramente, eu agradeço as palavras da minha colega Lourdes Dreyer, que me deixou cheia de orgulho imerecido. Depois, eu agradeço também as palavras do Dr. Assir e também do advogado Paulo Roberto. Agora, aos advogados trabalhistas de Santa Catarina, pela oportunidade de aprender e de operar o direito neste ramo especial do judiciário. Refiro-os todos na pessoa do advogado Paulo Roberto de Borba, hoje representante máximo da classe em Santa Catarina, presidente da OAB,
esta entidade que sabe, com firmeza, exigir e colaborar no cumprimento de seu mistério constitucional. Aos juízes classistas, amigos dos primeiros 10 anos desta caminhada, com quem dividi sempre o esforço de cumprir os ditames da conciliação. Também agradeço, referindo-me àquele que mais tempo esteve ao meu lado nesta condição, o combatente e lúcido sindicalista joinvilense Lorival Pizeta, em quem cumprimento também os sindicalistas aqui presentes. À comunidade de Joinville vai meu agradecimento muitíssimo especial. Acolheu-me durante 13 anos. Lá criei meu filho. Dela tenho saudades. Absorvi seus hábitos e sua alegria. Invejosamente vejo-a cultivar e guardar com carinho uma das coisas que mais amo na vida, o balé. Sei de lá os caminhos do colégio, da igreja, do teatro, da escola de música, do hospital e da justiça. Desfiz, com tristeza, o principal e mais conhecido desses caminhos, o da minha casa, quando a carreira me trouxe com a família para Florianópolis. E recentemente, ao retornar para um desafio da carreira, descobri com surpresa que a recíproca era verdadeira. Já não ocupava espaço físico em suas ruas, é verdade, mas ocupava ainda um espaço expressivo na lembrança e consideração de muitas pessoas. Como ícones dessa amizade, Carlos Roberto Köhler e Adriana Liz de Carneiro Lins. Obrigada, Joinville. Chega agora a família da Justiça do Trabalho catarinense. Meu abraço amigo aos servidores desta grande família, na pessoa de 2 diretores. Primeiro, Marcelo Silveira Campos, que em Canoinhas, em 10 de setembro de 1989, me assistiu na primeira audiência. Um dia de muita geada, quando literalmente tivemos de quebrar o gelo da estreia, em que me deu os primeiros, os segundos e todos os socorros necessários. Em segundo lugar, ao então diretor da 4ª Vara, o amigo e competente Mário Sérgio Cullen, que me assistiu durante os 13 anos de atuação em Joinville. Aos colegas de primeiro grau, pelo coleguismo e pelas trocas de ideias sempre instrutivas e reconfortantes. Refiro-me a todos eles na pessoa da colega com quem mais tempo atuei na condição de juíza substituta. Ela era titular da 1ª Vara de Blumenau e hoje é a nossa presidente, a juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre. Agora, presidente, a pupila apresenta-se para colaborar aqui na corte. Aos colegas desta corte, devo agradecer de forma especial. Nos 2 últimos anos, acolheram-me profissionalmente. Incluíram meu nome 2 vezes na lista de merecimento, com imerecidos elogios, mas que, vindo deles, serviram-me de alento e conforto para persistir na carreira com a mesma boa disposição. Souberam também ser amigos quando necessário. Quem somos sem familiares e amigos? As pastoras Senita e Irene, representantes da comunidade evangélica de Maringá, pelas orações e conforto em tantas horas. Aos familiares de meu esposo, a família Tavares Pereira, especialmente aos seus filhos, agradeço por me tomarem como um deles. Em memória, lembro Raul Clemente Pereira, meu sogro, que me trouxe para a primeira prova do concurso e a quem recorri quando o tribunal precisava urgentemente de meus serviços em outras praças. Disposto, levou-me a muitos lugares. Transbordaria orgulhoso hoje, estou certa. A Ana Tavares Pereira, cujos 89 anos não permitiram estivesse aqui, envio meu beijo e agradeço pelas orações com orgulho. Compartilho com vocês esta conquista. Ao meu filho Thales Ricardo, conforto e graça diários do meu coração, vai meu amor materno. Compartilhou comigo muitas audiências, quando esperava o fim das sessões, brincando pacientemente para ficar com a mãe.
E comigo varou madrugadas, brincando e dando-me o carinho da presença meiga e carinhosa da infância, enquanto as sentenças me consumiam. É um homem agora, um entusiasmado estudante de direito, já participa das conversas jurídicas da família com inteligência e calma. É o nosso orgulho maior lá em casa. Ao meu marido, Tavares, também juiz, que teve sua carreira bruscamente interrompida por razões médicas, mas que persiste ao meu lado como amigo, fiel e lúcido confidente de todas as horas, o meu amor agradecido. A ele digo, parodiando a senhora que vimos deslumbrada diante do Grand Canyon, no words, sem palavras. Aos meus irmãos, queridos parceiros nas tristezas e alegrias, meu beijo fraterno, extensivos às esposas e filhos. A Vera Sônia Alves Migliorini, compreensiva e carinhosa amiga que recentemente juntou-se à família, minha menção de gratidão e respeito. Aos meus pais, a quem devo a existência cercada de amor e orientações que me fez ser o que sou, vão minhas palavras finais. É fácil fazer filhos. Dar-lhes as condições de crescimento e afirmação para que façam seus caminhos com segurança e confiança exige dedicação, disposição e aquele sentido de paternidade capaz de superar os obstáculos, às vezes tão grandes, para tornar-se orientador fiel e companheiro de todas as horas. Olhar adiante, além dos limites que a vida lhe pôs, para tornar os filhos maiores e mais vitoriosos, exige a grandeza de alma e de disposição que só pais, conscientes e tangidos pelo amor, podem ter. Agradeço a Deus por me ter permitido dizer isso ao meu pai, aqui presente. Meu pai amado, meu paizinho, de fala mansa e terna, que soube sempre me inspirar e animar, como parceiro indispensável da caminhada. Agradeço a Deus também pela minha mãezinha. Embora às vezes me pergunte, em meio às preces, por que razão tenho de viver este momento sem ela, a minha amiga especial, a mais especial, a indispensável. Que Deus ressoe essas palavras até onde ela estiver, pois ninguém mesmo, nem eu, estaria nesse momento mais orgulhosa, enternecida e feliz que ela. Sonhamos junto cada possibilidade da vida. Compartilhamos as tristezas, as pequenas batalhas perdidas em meio à campanha vitoriosa. Confabulamos sobre cada passo, cada conquista. Éramos uma, o coração da outra. Por que, meu Deus, ela precisava ir-se há tão poucos meses dessa que é a minha maior conquista? Diga-lhe, meu Deus, que hoje, aqui, nesta sala, enchi o vazio imenso que ela deixou com o meu amor mais especial. Minha gratidão primeira, minha lembrança dolorosa e um pouco dessa frustração que a razão não me permite entender. A pequena Hilda, diga, meu Deus, que ela está aqui e agora, ao lado meu, de seus outros filhos, netos, de meu pai e familiares, e que reconhecemos todos o papel fundamental que exerceu nessa campanha vitoriosa que hoje se comemora. Sem a sua atenção, seu amor, seu afeto e sua lucidez sobre todas as coisas da vida, nada teria construído. Obrigada, mãezinha.
Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina, que será interpretado pelo maestro Luiz Paulo Trioni, sendo acompanhado por Natália de Almeida Chagas Fernandes ao teclado e Flávia Siqueira Martins ao violino. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que a empossada seja cumprimentada primeiramente pela excelentíssima juíza presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos juízes desta corte. Logo após, as demais autoridades
os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão. Querida, teve uma festa maravilhosa, a homenagem foi linda, você foi minha mestra, minha querida. e nós estamos muito felizes por estares conosco agora. Estou muito feliz que tu estás me Eu dando. estou muito feliz também. Como tudo começou lá Parabéns, no a cerimônia foi linda. Da associação. Felicidades mesmo. Parceira nossa. Uma foto, nossa, eu Valeu, eu começo por lá. Olha o perfil que vai pegar, tem que ser o melhor dele. Vou deixar. Foi. Saiu que uma ronda, parecendo um zagueiro. Aí. Amém, tudo aquilo que você falou de mim. Ele tinha passado lá. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vamos. Sebastião.
Valeu a luta, né? Valeu a luta, não podia deixar de mim. Né? A gente vai para um aniversário agora, depois hoje tem que tirar a tarde. Vermelho para mim, para avisar você da sua luta. Eu estou agora, eu ia até lá, minha sobrinha, minha filhada. Bom, mas só estar aqui já me deixou muito Parabéns, tudo de bom, valeu. Parabéns, né? Obrigado. Parabéns. Obrigada por ter vindo aqui tão jovem. Amém, Jesus. Parabéns pela posse. Fez um bordado no discurso, dizia a razão e a emoção. Muito bonito, muito bonito. Parabéns. Parabéns, doutor Cabai. Feliz pela esposa do filho, né? São especiais, né? É verdade. Pessoal, parabéns também. Obrigado, a gente pega pela metade aqui. Dois cumprimentos agora. Eu quero uma super foto. Vamos aguardar tua fita lá pro café. Grande colega. Não, vou fazer um lanchinho bem gostoso lá. Querido, e Brusquem e as nossas audiências. Olha como o tempo passa, né? Olha só. Pois é, não, mas eu quero esse final. Parabéns também. Obrigado. Levar para a Tereza. Gente, aqui vamos lá, uma foto. Há vários. Vamos tirar uma foto.
Tavares. Legal. Ainda vai, né? Mas dá um grande abraço. Você quer ganhar o seu presente? Pode fazer essa parte final aí. Parabéns.